Meus irmãos, a paz de Cristo a todos e a todas, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Fala Denão. Nós estamos aqui para a aula 4 da classe de adolescentes de 13 a 14 anos, no segundo trimestre de 2017. Quero louvar a Deus, agradecer a vida de todos que têm assistido os nossos vídeos, compartilhado, que estão inscritos no nosso canal. Nós estamos muito próximos da nossa meta de mais de 100 mil visualizações. Quero te lembrar que isso, eu estou falando de mais de 170 vídeos que nós temos no canal. Tem vídeos de conteúdos muito menores, muito inferiores no que digo de conteúdo mesmo, vídeos de deboche, de piada, de pornografia, que alcançam isso em segundos, tá bom? Então a meta que eu estou estipulando aqui para o nosso canal, na verdade ela é uma meta muito simples, mas também muito simbólica. E eu quero contar com você porque, diferentemente de outros canais, este é mais um canal, não é o primeiro, mas é mais um, que tem um conteúdo sadio, saudável, em todos os aspectos. Então você pode me ajudar a alcançar 100 mil visualizações. Isso faz o YouTube nos enxergar de uma outra forma, e por isso eu quero te pedir alguns favores mesmo, vamos dizer assim. Primeiro, dê o seu like, o joinha no vídeo. Isso aqui é palavra de Deus, tá certo? Então dê o seu joinha no vídeo aqui, clica no joinha que é muito importante. Outra coisa, inscreva-se no canal. O número de inscritos também conta para ranquear melhor o canal aqui no YouTube. Então clique aqui do lado no botãozinho amarelinho e inscreva-se. Outra coisa, compartilhe os nossos vídeos. Me ajude a alcançar mais pessoas através de você, da sua rede de contatos, compartilhando os nossos vídeos nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, na sua página do Facebook, enfim, compartilhe os nossos vídeos. É palavra de Deus. Você sabe que nós aqui temos vídeos da escola dominical, classe de adolescentes, que é essa, classe de juvenis e também classe de jovens. E temos vídeos aqui também que falam sobre relacionamentos, sexualidade e outros assuntos da nossa atualidade. E você encontra aqui na descrição de todos os nossos vídeos as nossas redes sociais. Você pode me conhecer melhor. Eu sou o Denis Pereira, diácono da Assembleia de Deus em Campinas, pastoreada pelo pastor Paulo Freire, certo? Sou conhecido como Denão por atuar há mais de 20 anos neste universo jovem e adolescente. Então você pode me conhecer melhor. Na descrição dos vídeos você encontra links para você baixar esta aula em PDF. Eu faço aqui no computador, no PowerPoint, salvo em PDF. Você pode baixar no seu celular, mandar para os seus alunos, mandar para outros professores, mandar para outros grupos, tá bom? Você também encontra o meu número de WhatsApp para falar diretamente comigo. E eu tenho 2 grupos de WhatsApp específicos para professor. Não coloque o seu número aqui na descrição, nos comentários, para eu te chamar, não. Anote o meu número que está aqui na descrição dos vídeos, certo? E me chama. É muito mais fácil para eu conseguir te adicionar a grupos de professores, onde compartilhamos ideias, sugestões, dinâmicas, livros, revistas, enfim, muito material para que nós possamos crescer juntos. Esse é o nosso lema, hashtag vamos crescer juntos, tá certo? Então, é isso que eu queria falar para vocês na abertura desta aula. Nós vamos então estudar a aula 4 na classe de adolescentes, como pude desperdiçar os meus talentos. Mas antes, roda a vinheta. Bem, nós vamos falar sobre um dos homens mais conhecidos da Bíblia, não é? E que desperta em muitas pessoas uma curiosidade e até um certo desejo de ter o que ele tinha, porque Sansão era bonito, forte e cheio do Espírito Santo. O texto bíblico para conhecer melhor essa história está em Juízes capítulo 16. O texto em destaque está no versículo 17. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu
desde que nasci. Então nós vamos entender o que é nazireu. Se o meu cabelo for cortado, ficarei fraco e serei como qualquer um. O comentarista faz uma sugestão aqui, para que você quebre a rotina no início da aula ou no final da aula, que se faça uma sessão, tipo um tribunal, com acusadores e defensores, tá certo? Cada grupo vai ter ali um orador, escolhido previamente entre eles mesmos, não é? Que vão levantar acusações, certo? E o outro grupo vai levantar a parte da defesa. Isso vai ajudar os nossos alunos a despertar o senso crítico deles, certo? E o professor a interagir melhor com eles. Então essa é uma sugestão da lição, como se fosse aí o julgamento de Sansão. Essa lição nos fará refletir sobre escolhas profissionais, vida sentimental, obediência aos pais, vida cristã, erros e acertos, consequências do pecado e a morte precoce de Sansão, que nos leva a refletir sobre as consequências inevitáveis de nossas ações. O menino será nazireu. Havia um homem em Israel chamado Manoá, cuja esposa era estéril. Então, primeira coisa, Sansão é fruto de um milagre, porque sua mãe era estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e lhe prometeu um filho. Como Manoá não estava com ela, orou ao Senhor, pedindo que Deus enviasse o anjo novamente. E apesar de o anjo já ter dado várias informações acerca de como o filho do casal deveria ser criado, Manoá solicitou e ele as repetiu. Então, Sansão era um nazireu. Vamos ver então o que é ser um nazireu? Números, já pegou seu bloquinho de anotações? Te lembro que todas essas informações estão no material em PDF e o link fica aqui na descrição dos vídeos. Números, capítulo 6, a partir do versículo 1. A lei do nazireado. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Tá? Então, o voto de nazireado era um voto feito pela pessoa por um tempo determinado, em que ela não poderia beber, comer, enfim, nada, se alimentar de nada feito a partir de uva, ou tendo uva como elemento, não poderia cortar o cabelo dentro do prazo de seu voto. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver, por seu pai ou por sua mãe, ou por seu irmão ou por sua irmã, por ele se não contaminará quando morrer, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Então veja, há aqui um tempo, um período pelo qual esse voto pudesse ser feito. Mas diferente das pessoas que optavam por ser um nazireu, sei lá, um jovem, um homem, uma mulher, olha, eu vou fazer esse voto e durante um ano eu não vou beber, comer, me alimentar de nada que tenha uva, que seja feito com uva, não vou cortar o meu cabelo, não vou me aproximar de cadáver
por 1 ano. Era um período específico, determinado, uma decisão da pessoa. Diferentemente de Sansão. Por quê? Porque Sansão é escolhido por Deus para o nazireado. Quem escolheu Sansão para ser nazireu foi Deus. Aqui em Juízes, capítulo 13 e versículo 5. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre sua cabeça não passará navalha, porquanto menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Então, Sansão é nazireu desde o ventre, ele nasce nazireu. Bom, esse é o voto do nazireado que a Bíblia menciona. Força de Sansão. A Bíblia nos conta a história de um herói incomparável. Ele não tinha superpoderes alienígenas, recursos secretos ou armas ultratecnológicas como os heróis dos filmes americanos. Porém, Sansão tinha o Espírito de Deus e sua força vinha dele. Desse modo, Sansão rasgou um leão ao meio, matou 1000 homens com apenas uma queixada de jumento, carregou as portas de uma cidade nos ombros, derrubou o templo de Dagon, deus dos filisteus. Todavia, ao longo da história de Sansão, encontramos vários fatos que mostram que o jovem agia por conta própria, por seus impulsos, a fim de satisfazer seus desejos, andando por vista e não por fé. Sansão era forte por fora, mas imaturo por dentro. Ostentava uma força que não se sustentava diante das menores escolhas, como escolher uma esposa. Imaturo, menores que eu digo, uma escolha normal, uma escolha comum. Sansão era imaturo, frágil, impulsivo, insensato. Aprendemos aqui que unção de Deus não é permissão para pecar. Deus valoriza mais caráter que demonstração de espiritualidade. Não adianta ser escolhido, ungido, ter dons e não observar, não cumprir a palavra de Deus. Sansão confundiu-se ao achar que por ser forte podia ignorar a palavra de Deus. O adolescente precisa orar a Deus por discernimento para não se deixar levar, principalmente nos relacionamentos, com demonstrações de aparente espiritualidade. Lembra de Mateus 7, que a aparência de espiritualidade não levará ninguém para o céu. É um caráter moldado pelo Espírito de Deus por meio de sua palavra. Demonstração de espiritualidade não impressiona a Deus. Ele matou leão, matou 1000 soldados, mas não matou, não dominou o eu, o homem interior. E aqui fica uma lição. Nosso maior inimigo reside dentro de nós mesmos. Acorda, dorme, come, bebe, vive e convive com a gente. Nós devemos então aprender com o que Paulo escreve, com o próprio Paulo, aquilo que ele escreve aqui em Gálatas, capítulo 6 e versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que é isso? Abrir mão da própria vida, abrir mão da própria vontade, abrir mão do próprio livre-arbítrio, ou usar o livre-arbítrio para decidir viver para a glória de Deus. Devemos aprender com isso, a fugir da armadilha mais perigosa que existe, chamada eu, vanglória, orgulho, autossuficiência.
Dalila, sua grande ruína. Ao longo da história nós vamos percebendo que Sansão, ele tinha uma queda muito forte por coisas perigosas. Tanto que ele quebrou todas as regras da lei do nazireado. Ao longo da história você vai ver que ele se aproximou do cadáver de um leão para comer mel. Você vai ver que ele brinca com seus dons e talentos. E agora ele vai demonstrar o seu lado mais imaturo, mais frágil e mais vulnerável. Como já foi dito, Sansão era um homem que andava por vista, um jovem que vivia por vista. Quando foi escolher uma esposa, embora seus pais o tivessem aconselhado, ele escolheu pela aparência. Ele olhou, viu uma moça, achou ela linda. Ela era uma filisteia. É filisteia que fala? Eu acho que é, né? Bom, ela era uma, ou seja, ela era do povo, inimigo do povo de Deus. Mesmo assim, Sansão escolheu casar com aquela mulher. Que depois você vai ver que essa mulher foi dada para o seu amigo, para uma outra pessoa que convivia com ele. Posteriormente, ele conheceu Dalila, por quem se apaixonou. E Dalila vai mostrar que ela era manipulada. Dalila se deixava manipular por interesses pessoais. E isso não é amor. Como os filisteus temiam muito a Sansão, incansavelmente eles tentavam descobrir o segredo de sua força. E Dalila foi uma das principais aliadas dos filisteus para derrubar Sansão. Estratégias do inimigo. O inimigo é astuto, o inimigo é sutil. Diferentemente da sutileza que nós estudamos na outra lição de Miriam. Não, essa sutileza aqui é uma espécie de armadilha para ir envolvendo a presa. Sansão se casou exatamente com uma mulher, filha dos inimigos do povo de Deus. O inimigo é calmo para descobrir nossos pontos fracos e vulneráveis. Enquanto eu estava aqui estudando essa lição, eu estava me lembrando de alguns vídeos que a gente assiste de vida animal. E a gente percebe que os leões, quando saem para uma caçada, e eles avistam, por exemplo, uma manada de búfalos, eles nunca atacam a manada. Eles procuram identificar o ponto fraco daquela manada. Ou seja, um búfalo que esteja disperso, provavelmente por velhice, ou por uma ferida, entendeu? Ou um filhote. É assim que eles caçam. Eles caçam em bandos, mas não caçam o bando. Eles caçam o ponto vulnerável. Eles passam horas, boa parte do tempo, só observando o momento exato de dar o bote, porque sabe até que terão apenas uma única oportunidade naquele dia. Então eles são sutis nesse sentido, e é nesse sentido que eles vão envolvendo sem que a presa perceba. Quando a presa se dá conta, o bote é inevitável e fatal. Dalila é uma estratégia sutil, quase imperceptível, para baixar a guarda do mais graduado dos campeões. Sansão brincou com o segredo de sua força. Com o inimigo não se brinca, não se alia, não se negocia, porque ele pode recuar, mas nunca desiste da vontade de nos destruir. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar, destruir. É interessante que se entenda isso. As pessoas que têm habilidades especiais se tornam referências, líderes,
influência para outras pessoas, porque adquirem visibilidade diante de todos, portanto, precisam ser padrão, exemplo, alguém digno de ser imitado. Como Paulo diz na sua segunda carta, capítulo 4 e versículo 12, primeira carta de Paulo a Timóteo 4 e 12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no trato, na fé, no amor, na pureza. Quem adquire de Deus dons e talentos especiais, e nós, todos nós, temos, porque temos o Espírito Santo do Senhor na nossa vida, nós devemos ser um padrão e ter esta ideia, esta consciência que somos testemunhas de Jesus nessa terra e, portanto, devemos ter cuidado com as nossas ações. Não podemos negociar com o inimigo e nem brincar. Por quê? Porque as armadilhas dele estão prontas para nos tragar e nos derrubar. E alguém que tem a visibilidade como Sansão tem, acaba trazendo prejuízos irreparáveis, não só para ele, mas para toda a sua geração. Se Sansão não fosse tão impulsivo, não agisse tanto pensando só em si, de maneira tão egoísta, nós estaremos aqui falando da história dele, mas com certeza com um final muito mais maravilhoso e especial. Ele nos lembra aqui que é um momento para realizar um diálogo mais aberto com os adolescentes, para aconselhá-los acerca do risco que correm ao iniciarem relacionamento amoroso tão cedo. E aí eu quero abordar aqui relacionamentos muito cedo. Vocês sabem, eu tenho uma filha ela vai fazer 17 anos. E nós estabelecemos a partir desta idade para relacionamentos. E isso vale, esses dias me perguntaram, mas e o Abner? Eu falei, é a mesma coisa. A lei é a mesma, não é porque ela é mulher e ele é homem que vai mudar, porque ele é homem ele vai. Não, ele tem 13 anos, tem que esperar ainda. É uma fase interessante, que a vida já começa a se encaminhar profissionalmente. Lembrando que isso é uma decisão pessoal minha e de minha esposa, tá certo? Você não é obrigado a segui-la, tá certo? E nem obrigado a concordar. Mas muito bem, escolhas no tempo errado, namoro no tempo errado. Eu coloquei aqui algumas coisas. Namoro no tempo errado, não é? Então eu tinha comentado até dela começar a namorar com 15 anos, porque hoje as meninas com 13, 14 anos já estão namorando. Minha esposa disse, não, 15 anos não, ela não sabe nem a diferença entre sandalinha fechada e rasteirinha, entre brócolis e alface, então deixa para os 17 e tal. Tanto que ela termina esse ano o ensino médio, já começou a trabalhar, então as coisas já começam a se encaminhar. Gravidez precoce, eu coloquei aqui como gravidez precoce. Eu não concordo com esse termo gravidez indesejada ou gravidez inesperada. Todo mundo sabe da alta probabilidade de engravidar quando se pratica o sexo. E falando principalmente para adolescentes, que na sua grande maioria não estão nem aí para limites, muito menos para preservativo, tá certo? Eles querem viver a vida, eles não têm ideia de coisas de equilíbrio, não, para eles o importante é o momento, eles não pensam em consequências, eles não pensam no amanhã, eles não planejam as coisas, tá certo? Claro que eu estou falando de um adolescente que não tem Deus na vida, que não tem o Espírito Santo, mas a cultura do adolescente de hoje, mundano, é essa, tá certo? Então, gravidez precoce, porque todo mundo sabe que vai resultar em gravidez mais cedo ou mais tarde. Então, gravidez precoce. São meninas que estão na classe com, né? Você perguntar aí na sua classe, é quase impossível hoje uma classe na escola que não tenha uma garota grávida, tentando terminar os estudos, ou que abandonou os estudos porque descobriu a gravidez. Na sua grande maioria não sabem quem é o pai, não têm a menor ideia e estão começando a cair a ficha
conforme a barriga vai crescendo, e muitas não estão nem aí. E aí nós vivemos hoje uma geração de crianças que não tem pais, não tem referências, não tem cuidado, abandonados aos cuidados de avós, que são guerreiros sim, mas avô é avô, pai é pai. Essa história de que pai é quem cria está errado. Pai é quem faz. Quem faz tem que assumir aquilo que faz, mesmo que seja uma criança. Aliás, muito mais por ser uma criança. É por esses tipos de ditados ficar sendo colocados como regra que nós vivemos uma geração completamente desregrada e irresponsável. Pai é quem cria, negativo. Pai é quem faz. Então não quer criar, não faça. Muito bem. Sexo antes do casamento, que os nossos adolescentes, né, nós cristãos, somos chamados de retrógrados, antiquados, mas na verdade essa ideia que nós temos de castidade enquanto solteiro, esperando o casamento para a prática sexual com uma única pessoa, porque a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse princípio bíblico, embora ele venha de milênios e milênios atrás, mas este princípio bíblico preserva famílias. Este princípio bíblico traz alegria, felicidade, constrói famílias e constrói o lar e constrói uma sociedade digna, honrada e justa, tá certo? Se as pessoas se deixassem guiar por este ensinamento que nós ensinamos, por mais que pareça tão retrógrado, mas este ensinamento não lota maternidades. Este tipo de ensinamento não lota orfanatos com crianças jogadas, abandonadas por seus progenitores. Não, esse tipo de comportamento, ele preserva a vida, ele dignifica o ser humano. Abandono dos estudos, né? Muitos adolescentes olham e falam: não, vou curtir, a escola tá chata e tal, mas não sabe o problema que está acarretando para a sua própria vida. Deus determinou um tempo para todas as coisas, para que haja equilíbrio, harmonia. Sansão agia por impulso, fazia o que queria sem ouvir ninguém. Devemos ser diferentes, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo nossos pais e tendo a consciência de que nossas ações trarão consequências, nossas atitudes vão provocar reações. Somos responsáveis pelas consequências de nossas ações. Quem quer a bênção de Deus deve obedecer sua palavra. Então, é uma hora de deixar muito claro que nós somos responsáveis pelas consequências de nossas ações. Nós vemos uma geração que coloca as consequências dos seus atos sobre os pais. Os pais são obrigados a resolver. Não, o adolescente ele precisa desde já entender que nós somos responsáveis pelas consequências de nossas ações. Tarde demais para fazer as escolhas certas. Bom, vocês sabem que no final da história, Sansão foi finalmente capturado pelos filisteus, furaram-lhe os olhos, tá? Como um sinal de deixá-lo cada vez mais envergonhado, e fizeram uma festa e levaram Sansão para que eles pudessem zombar. Afinal, Sansão era um grande trunfo nas mãos dos seus inimigos, certo? E aí, Sansão se deu conta do que ele tinha feito com a sua própria vida. Sansão, de homem temido, passou a motivo de chacota e deboche diante dos inimigos. Temos que aproveitar as oportunidades enquanto ainda dá tempo. A expressão "se eu pudesse voltar atrás" é cada vez mais comum, mas as pessoas só colocam a mão na consciência quando é tarde demais. Quando está baleado no chão, quando está tendo uma overdose, quando está na UTI de um hospital. Ah, Deus, se o Senhor me tirar daqui. Poxa, mas não era para você estar aí. Começa a pensar isso, não era para você estar aí. Né?
quando está dentro da cadeia, se o Senhor me tirar daqui, mas não era para você estar aí. Deus não criou o ser humano para ficar preso, para violência, para morte precoce. A hora de pensar nas consequências é agora, enquanto há tempo. Criminalidade resulta em morte, vergonha, prisão. Sexo livre, como está sendo pregado pela televisão e por essa sociedade, resulta em gravidez precoce, na maioria das vezes. Gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, banalização da sexualidade, famílias sem estrutura. Banalização da sexualidade. Essa geração trata o sexo como uma coisa qualquer, como os coríntios tratavam. Mas Paulo vai escrever 1 Coríntios 6 e vai fazer-nos entender que nós não podemos agir para com o sexo de uma maneira tão banal, porque este corpo é templo do Espírito Santo e nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Logo, nós não podemos desvalorizar a nossa vida. Nós não podemos, como essa geração, viver em função do sexo. Não, mas em função da palavra de Deus, que nos orienta em todas as coisas, inclusive na área sexual. Preste atenção nisso. Deus aceita o nosso arrependimento, Deus aceita a nossa confissão, mas as consequências de nossas escolhas são inevitáveis e intransferíveis. Então, antes de fazer uma burrada, uma idiotice, pare. Pense, porque isso trará consequências. E existem muitas marcas que ficam na vida da pessoa até a sua morte. E isso é muito tempo para um adolescente. Imagine conviver 50 anos com uma situação e todos os dias olhar e dizer: por que eu não evitei? Pense nisso. Essa frase aí que eu coloquei no telão: quando seus pais tentarem te ensinar, procure aprender, porque a vida não ensina com o mesmo amor. Os pais de Sansão tentaram ensinar, tentaram falar com ele, mas eles não conseguiram, eles não foram bem-sucedidos, porque Sansão era impulsivo, desobediente. Essa é a verdade. Sansão não quis ouvir seus pais. Conclusão: coloque a mão na consciência antes de agir, porque depois de plantar é obrigatório colher. Consagre sua vida a Deus, não brinque com os talentos que Deus lhe deu. Timóteo 4,12, 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a sua mocidade. E ele fala aqui em Timóteo também: não desprezes o dom que há em ti. Não desprezes o dom de Deus sobre a sua vida. Fortaleça-se no Senhor. E aqui eu quero concluir lendo Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Do que Paulo está falando aqui? De alguém forte e fortalecido no Senhor, em todas as áreas de sua vida. Viva intensamente, sem perder o alvo, a missão de agradar a Deus acima de todas as coisas. E lembrando, uma coisa que me ocorreu aqui no final dessa lição, em se tratando de Sansão, e tem a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil, em que está se discutindo a impunidade. E eu acredito, eu sempre falo que o adolescente tem que assistir jornal, tem que ficar antenado com o que está acontecendo no mundo hoje. E vocês sabem que os políticos, os poderosos da nossa nação, eles têm um dispositivo na lei chamado foro privilegiado, que os impede de serem julgados como cidadão comum e dá a eles um senso de impunidade, porque eles só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é mais difícil, isso leva mais tempo, isso acarreta uma série dessa sensação mesmo de impunidade. Mas eu fiz essa frase, escreve ela, põe na lousa e guarda ela. Com Deus
não tem foro privilegiado. Estou fazendo uma analogia porque Sansão é alguém poderoso, Sansão é alguém cheio de Deus, cheio de força. Com Deus não tem foro privilegiado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Lucas 12:48. A quem muito é dado, muito será cobrado. Fique na paz. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Um grande abraço a todos vocês que estão nos assistindo. Não se esqueça, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima aula. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz. Boa semana.